Rapaz, você sabia que existe um evangelho escrito por um dos discípulos mais próximos e avançados de Jesus Cristo, que até hoje permanece desconhecido pela maioria das pessoas que se consideram cristãs? Talvez isso aconteça porque esse discípulo era, na verdade, uma discípula. Você já adivinhou que eu estou falando do Evangelho de Maria, que aqui eu tive a oportunidade luminosa de reler com a tradução e comentário de Jean-Yves Leloup. Sensacional. O Evangelho de Maria, Miriam de Magdala, Maria Madalena. Antes de falar sobre essa edição aqui primorosa, comentar um pouquinho sobre o Evangelho de Maria Madalena, que foi descoberto no finalzinho do século XIX, mais precisamente em 1896, em um antiquário do Cairo. E o dono da loja não tinha a menor ideia do documento que ele tinha nas mãos, e que depois foi submetido a muitas análises e a constatação que se chegou os cientistas, de que se fosse uma falsificação, seria necessário que o falsificador soubesse mais sobre o idioma copto em que estava escrito, sobre o tipo de papiro em que foi escrito e a tinta que foi utilizada, do que todos os especialistas do mundo. Ou seja, autenticidade comprovada, um documento datando de mais ou menos de 100 a 150 depois de Cristo, quer dizer, se trata de uma cópia do original que infelizmente foi perdido e que traz assim um texto, mesmo assim não tá completo, infelizmente também, mas traz um texto luminoso, um texto que até hoje continua sendo revolucionário. Eu tive acesso a esse evangelho a primeira vez em 2006, e eu fiquei tão assim, perplexo. Fui procurar na internet, encontrei uma tradução em inglês, traduzi para o português e mandei para todas as pessoas da minha lista de e-mail, junto com um texto apaixonado, porque eu não conseguia entender como era possível que isso não tivesse, assim, isso foi descoberto em 1896, devido a várias circunstâncias, inclusive as duas grandes guerras mundiais, que Deus nos livre de ter parado por aí, que a gente não vai avançar para uma terceira, porque a quarta já se sabe que será com paus e pedras, como já disse o Einstein, Mas enfim, em 1955 foi trazido a público esse evangelho. E por que até hoje continua desconhecido da maioria das pessoas que se consideram cristãs, Eu coloquei esse detalhe, se consideram cristãs, porque isso também é uma coisa muito triste, que infelizmente boa parte das pessoas que hoje se considera cristã, na verdade não é cristã, porque está seguindo os ensinamentos de São Paulo, Se você for ler os evangelhos e for ler as cartas de Paulo, você vai perceber que a maioria das coisas que as pessoas que se consideram cristãs defendem são ideias, na verdade, lançadas por Paulo, como, por exemplo, a ideia de que existe um pecado original que foi purgado pela crucificação de Jesus. Isso não tem em lugar nenhum das palavras de Cristo, mas está lá em Paulo. Outra ideia que, infelizmente, empoderou muitos homens mesquinhos, a ideia da excomunhão, que é a ideia que você pode excluir alguém do amor de Deus. Eu acho que nem o próprio Deus tem esse poder, porque teria que existir algo que não fosse Deus. Como é possível isso? Uma ideia muito infeliz, lastimável, que deu origem a muito sofrimento no planeta e que não tem nada a ver com o cristianismo, Outras pessoas que se consideram cristãs, na verdade não são cristãs, são pastoreadas, porque ao invés de seguir o que Jesus ensinou, preferem seguir o que o pastor fulano, o pastor cicrano interpretou. Alguns desses pastores têm interpretações felizes, outros as interpretações mais lastimáveis e abomináveis, com interesses escusos de enriquecimento ou de dominação, e aí por aí vai, Mas a gente está aqui para falar do Evangelho de Maria, que ele começa assim, infelizmente, se perderam várias páginas, e começa assim, logo depois da crucificação de Jesus, os discípulos, os apóstolos se reúnem, atarantados, amedrontados, com medo de morrer, e chega Madalena, Maria, dando testemunho de que encontrou o Mestre.
ressuscitar, né? Só por esse episódio que é testemunhado nos evangelhos canônicos, né? A primeira pessoa para quem Jesus apareceu depois da ressurreição foi Maria Madalena. Só por isso ela já deveria ter uma posição muito mais de prestígio, né? E aí a gente entra até em outras questões, né? Porque, mas Madalena é a prostituta arrependida, né? Isso é uma grande falácia, uma grande mentira, que inclusive já foi reconhecida pela igreja em 1969, já se tirou, eu nem sabia descobrir isso recentemente, né? Mas na verdade é uma mentira que começou 600 anos depois de Cristo, num concílio que a igreja fez, porque tem uma passagem que uma prostituta unta os pés de Jesus com óleo, né? E essa prostituta chamada Maria por Maria, virou Maria Madalena. Mas de onde nasceu esse ressentimento, né? Com a figura de Madalena, com a figura de Maria, né? Porque justamente no Evangelho de Maria Madalena, ela chega, né, vê os apóstolos naquele pavor, e ela vem com uma mensagem de confiança, de bom ânimo, né? E aí Pedro fala assim: é você que era mais próxima do mestre, né? O que ele falou só para você, que não falou para a gente? E Madalena não se faz rogada e compartilha, né? Infelizmente desse compartilhamento uma parte se perdeu, mas o que restou para nós é suficiente para a gente elevar a nossa mente, elevar o nosso espírito e ter muito mais confiança no caminho da vida, ensinamentos que se aproximam muito dos ensinamentos da yoga, ensinamentos orientais, né? E que fazem todo sentido com a mensagem de Jesus, né? Mas aí Pedro, logo em seguida, ele rejeita, ele diz: não aceito que o mestre falou com uma mulher, uma simples mulher, ele falou coisas que não falou para nós. Isso, nem todos os apóstolos concordam com isso. O Levi mesmo, ele: ô Pedro, que te deu, né? Quem é que está falando? É você que está falando isso, né? Mas aí você percebe, né, que o velho machismo, né? Velho mesmo que é. Esse é do Antigo Testamento, que sobrevive até os dias de hoje. Enfim, são muitas reflexões que são trazidas, né? Por conta dessas, são pouquíssimas páginas, mas que essa edição primorosa, sublime, de Jean-Yves Leloup, né, que é um grande sábio, né, ele concilia assim, uma erudição astronômica com a sensibilidade de um poeta e a devoção de um santo, né? Ler assim, a interpretação até me emociona. Ler a interpretação dele, assim, eu desisti de grifar, porque ia ter que riscar o livro todo, né? Mas vou compartilhar com você duas pérolas que eu vou levar para o resto da minha vida, né? De interpretação, assim, possibilidades que ele traz para a gente, né? A primeira delas é quando ele fala dos escolhidos de Deus, né? O povo escolhido de Deus, um homem escolhido de Deus, né? Que muitas pessoas têm se colocam, se arvoram, até arrotam que são escolhidas por Deus, né? No sentido de se sentirem superiores a outras pessoas, né? E ele traz para a nossa consciência de que, na verdade, quando alguém é escolhido por Deus, está falando do amor e da graça de Deus, né? E ele dá o exemplo de Davi, rei Davi, né? Que ele não tinha, assim, uma origem humilde, né? Um nascimento até que na época, assim, condenado pela sociedade da época. A maternidade dele, a mãe dele não era de um povo inimigo dos hebreus, né? Enfim. E ele também, assim, embora tivesse grandes virtudes, né, estava longe de ser perfeito, né? Uma pessoa cheia de falhas e cometeu erros terríveis, mas foi indubitavelmente escolhido por Deus, né? Mas isso não para dizer que ele era melhor que ninguém, mas para mostrar que o amor de Deus não conhece limites, né? Então, para a gente trazer para a nossa consciência isso, de que nós somos escolhidos por Deus também, né? Sem que isso nos permita a nos sentirmos superiores a ninguém, porque aí já perdemos o acarajé no caminho, né? E o segundo ensinamento sensacional, quando ele fala dos mandamentos, né? Que é algo que eu sempre tive uma dificuldade, né? Vamos considerar só os mandamentos de Jesus, né? Que resume tudo. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo, né?
como, assim, eu desde criança, né, eu fui educado na igreja católica, né, e eu tinha muita dificuldade, mas como é que a gente pode ser obrigado a amar? Como é que você tem que amar a Deus, você tem que amar o próximo? E esse poeta sublime, Jean-Yves Le Goupil, coloca assim: tu podes amar a Deus, tu podes amar ao próximo. Então deixa de ser uma obrigação e se torna uma perfumada possibilidade, nos sentimos empoderados e capazes de expressar o amor no mundo. Que assim seja.